Galera, aqui, ó. E para fechar essa aulinha, ó, princípio das trocas de calor. Ó, pelo que a gente já falou, tu vai matar isso aqui fácil, né? Imagina que eu tenho aqui, ó, um corpo mais quente e um corpo mais frio dentro de um recipiente adiabático. Zeca, o que é um recipiente adiabático? Recipiente adiabático, ó, é um isolante térmico perfeito. Recipiente adiabático, ó, ele não permite trocas de calor do que tem dentro com o que tem fora. Quer dizer, ó, o que está aqui dentro não cede calor para o que está fora e o que está aqui fora não cede calor do que está aqui dentro. Beleza? Se eu tenho um corpo mais quente e um corpo mais frio, a gente já viu, ó, o calor é transferido do mais quente para o mais frio. Lembra que a energia nunca se cria, nunca se perde, ou se transforma ou passa de um corpo para o outro. Como esse calor não pode sair desse recipiente, eu só tenho aqui corpo 1 e corpo 2, ó, eu tenho certeza do seguinte, né? Tudo que o corpo 2, que o corpo 1 ceder de calor, o corpo 2 vai receber. Beleza? Tudo que o corpo 1 ceder, o corpo 2 vai receber. Se convencionou o seguinte, ó, calor cedido é negativo e calor recebido é positivo. O que é isso, Zeca? Uma convenção, que na verdade vem do que macete, ó. Q igual a MC delta T, né? Olha só, se o corpo cede calor, a temperatura dele diminui. E se a temperatura dele diminui, delta T é negativo. Negativo com positivo dá negativo. Agora, se um corpo recebe calor, a temperatura aumenta. O delta T é positivo. E positivo com positivo dá positivo. Então, devido ao que macete, se convencionou que calor cedido é negativo e calor recebido é positivo. Então, vamos supor que o corpo 1 cedeu 10 calorias. Se essa energia não pode se perder, o corpo 2 tem que receber 10 calorias. Certo? Quando cede, a quantidade de calor é negativa. Quando recebe, a quantidade de calor é positiva. Uma perguntinha, se eu somar as duas, a quantidade de calor cedido com a quantidade de calor recebido, quanto que vai dar? 0. Beleza? O que é isso, Zeca? Princípio das trocas de calor. O somatório das trocas de calor em um sistema isolado, adiabaticamente, ó, sempre tem que ser 0. Todo calor que é cedido tem que ser recebido. E o total sempre dá 0. Quando que a gente usa isso? Sempre que eu tiver mistura de corpos com temperaturas diferentes. Sempre que eu juntar corpos com temperaturas diferentes, ó, eu vou tentar resolver por aqui, ó, calor cedido mais recebido igual a 0. Vamos ver os exemplos ali? Um calorímetro. Zé, o que é calorímetro? Calorímetro é um aparelho utilizado para medir calor específico. Isolado termicamente, possui inicialmente 1 kg de água, uma temperatura de 55 graus Celsius. Vou botar isso aqui como sendo 1 kg de água. Água. Beleza? Massa. Tem 100 gramas, tá? 1000 gramas. E temperatura inicial 55 graus Celsius. Beleza? Adicionamos então 500 gramas de água a 25. Vamos pegar esse aqui também, água. Água. Só que a massa aqui é 500 gramas, né? A uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Beleza? Tinha essa água aqui, dentro do recipiente eu coloquei mais água. Dado que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, calcule a temperatura de equilíbrio térmico da água. Despreze a capacidade térmica do calorímetro. Galera, sempre que falar isso, ó, despreze a capacidade térmica do calorímetro, a gente esquece o recipiente. O recipiente ele é só um isolante térmico, não deixa nem o calor sair, nem o calor entrar. Mas ele não entra nas nossas contas. Por que, Zeca? Porque, ó, mesmo que o recipiente aqueça ou esfrie, com uma pequena quantidade de calor, a capacidade térmica dele é muito pequena. Uma pequena quantidade de calor, desprezível por sinal, ele já sofre variação de temperatura que a gente quer. Então a gente vai considerar só essas duas porções de água. Vamos chamar aqui de porção de água A
e porção de água B. Tudo bem? A gente sabe o seguinte, né? A água A está mais quente do que a B, então vai ter transmissão de calor de A para B. Tudo bem? Até que as duas temperaturas fiquem o quê? Iguais, né? Até que a temperatura final das duas, ó, seja a temperatura de equilíbrio térmico. Sempre que tiver uma questãozinha de mistura, a gente faz igual, tá? Como é que a gente resolve? Calor recebido mais calor cedido tem que dar 0. Dá uma olhadinha, quem é que recebe e quem é que cede. Quem recebe é a água B, né? A água B é que recebe calor. Quem cede é a água A. Então vamos lá, né? Primeira coisa importante. Se uma está a 55, vai diminuir a temperatura, e a outra está a 25 e vai aumentar a temperatura, 55 vai diminuir, 25 vai aumentar. Essa temperatura de equilíbrio térmico tem que estar entre que valores? Perfeito. Mais do que 25 e menos que 55. Cara, entre 25 e 55, ó, a água sofre algum tipo de mudança de estado físico? Não, né? A 0 é a fusão, 100 é a ebulição, então de 25 a 55 está salvo. A gente não tem que se preocupar com mudança de estado físico. Mas essa análise tem que ser sempre feita. Beleza? Então, ó, quantidade de calor recebido pela água B. A água B só vai aquecer, né? Se ela só vai aquecer, é só queimacete. MC delta T da água B. Mais quantidade de calor cedida pela água A. A água A só vai esfriar, né? Só vai variar a temperatura. Então também da água A vai ser queimacete. NA, CA delta TA. Isso tem que dar 0. Substitui os valores, ó. Massa da água B 500. Calor específico da água, tanto da A quanto da B é 1, né? Variação de temperatura da água B vai ser a temperatura final, que é de equilíbrio, ó, menos a inicial, que é 25. Mais massa da água A é 1000, calor específico é 1, delta T vai ser a temperatura final, que também é de equilíbrio, menos a inicial, que é 55. Isso tem que dar 0. Vamos lá então, aqui ó, chuveirinho, né? Lembra disso? Aqui ó, chuveirinho, chuveirinho, né? Isso aqui vai dar, ó, 500T, mais com menos dá menos, 0, 0, 25 vezes 5, 125, né? 12.500 mais 1000T menos 55.000. Isso tem que dar 0. Vamos passar para cá. Tudo bem? Cara, 500T mais 1000T dá 1500T, né? Isso é igual 55.000 menos 55.000 menos 12.500, ó, 12 com 55 dá 67.500 negativo. Passa para o outro lado, fica positivo, né? 67.500. Dá de cortar, olha só, né? Opa, cadê? Dá de cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Galera, isso aqui vai dar que TE é igual a 675 dividido por 15. 67 dividido por 15 dá 4, né? Sobra 7. 75 dividido por 15, 75 por 15 dá 5, né? Então, temperatura de equilíbrio térmico, 45 graus Celsius. Sem dar uma conferida no final. O equilíbrio tinha que ficar entre 25 e 55. Ficou? Ficou, né? Então, beleza. Posso ter errado, Zeca? Pode, mas pelo menos tu sabe, ó, está dentro do valor razoável, né? Isso daqui não poderia ter dado abaixo de 25 nem acima de 55. Só para o cara ter noção, ó, se não fez nenhuma besteira grande. Galera, nessa aqui a gente tem um calorímetro isolado de novo, ó. Só que a gente mistura 900 gramas de água a 50 graus Celsius com 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Ele fornece aqui, né?
O calor latente de difusão 80, o calor específico da água, a densidade da água que não vai servir para nada. E quer saber qual é a temperatura de equilíbrio da água? E de novo, ó, esquece o calorímetro. Esquece o recipiente que a gente está usando. O importante é só que ele é isolado. Zeca, qual é a diferença dessa questão e da última? A diferença, ó, é que na última a gente misturava água com água. E agora é água com gelo. Olha só, né? A temperatura inicial da água é 50. E a temperatura inicial do gelo é 0. Normalmente a gente vai considerar o quê? Que a água esfria, o gelo esquenta, até que eles atingem a mesma temperatura, que é uma temperatura de equilíbrio térmico. O que pega aqui é o seguinte, né? É que se o gelo esquentar, ele não esquenta primeiro. Mas é que eu não entendi isso. Galera, é gelo a 0 graus Celsius. Se ele ganhar calor, ele não sai esquentando. Se é gelo a 0 graus Celsius, se ele ganha calor, a primeira coisa que ele faz é o quê? Derreter. E só depois que ele derrete, só depois que ele muda de estado físico, mudança de estado físico, é que ele vai aquecer. Beleza? E chegar até a temperatura de equilíbrio. Zeca, e se a quantidade de ar, de calor fornecida pela água não for suficiente para derreter todo o gelo? Pode acontecer, né? A água vai esfriando, cede calor para o gelo, né? Vai esfriando, cede calor para o gelo, e o gelo não vai aumentando a temperatura, vai só derretendo, só derretendo, só derretendo. A água chega a 0 graus Celsius e o gelo não derrete totalmente. Pode acontecer. Mas se acontecer, ó, a tua temperatura de equilíbrio vai dar um valor absurdo. Um valor que não poderia ser. Por exemplo, um valor negativo. Não poderia ser, né? O equilíbrio teria que ser, a princípio, ó, maior do que 0 e menor do que 50. No mínimo, ó, 0. 0 seria a situação, ó, em que a água forneceu todo o calor ou forneceu toda a energia que ela tinha até chegar à temperatura de 0 e esse calor não foi suficiente para derreter o gelo. Tudo bem? Como é que a gente resolve? Vamos lá. Ó. Se são dois copos no recipiente, calor recebido mais calor cedido, tem que ser 0. Só tem que tomar cuidado aqui, né? Quem recebe calor é o gelo. Ó. Gelo. Quem cede é a água no estado líquido. Beleza? O gelo recebe calor em 2 etapas. Ó. Ele primeiro muda de estado físico. Então no gelo aqui eu vou ter um Q mole. E depois, ó, ele aumenta a temperatura. Eu vou ter um Q macete. Beleza? Essas 2 etapas aqui, ó, são etapas do gelo. A água não, né? Essa água aqui nunca vai congelar. Certo? Porque para ela congelar, né, ela teria que perder calor, perder calor, perder calor, perder calor até chegar a 0 e continuar perdendo calor para congelar. Para aí ela mudar de estado físico. Mas isso não vai acontecer, né? Porque no mínimo a temperatura de equilíbrio vai ser 0. Então quando ela chegar a 0, ela para de perder calor. Beleza? Ela só vai mudar de estado físico. Ó. MC∆T, que não aceite. Isso da água. Somando isso tem que dar 0. Vamos lá, com cuidado agora, devagar. Massa do gelo 100, calor latente de fusão do gelo 80, mais massa do gelo ainda 100, calor específico do... Isso, aí que está a grande pegada da questão, né? Aqui que a galera se perde. Ó. Depois que esse gelo derreter é água, não é mais gelo. Então o calor específico que eu vou usar aqui, ó, para depois do gelo derreter é 1. ΔT do gelo vai ser a temperatura de equilíbrio que eu não sei, menos a inicial que é 0. Mais da água agora, galera. Massa 900. Água é sempre água, então o calor específico é 1. ΔT, temperatura de equilíbrio que eu não sei, menos a inicial que é 50. TE menos 50. Isso tem que dar 0. Aqui vai dar 8.000, né? Mais 100 vezes 1, 100. TE menos 0 é TE. 100 TE. Mais, chuveirinho aqui, ó. 900 TE. Menos 9 vezes 5, 45, né?
tem 1, 2, 3 zeros, 45 mil. Galera, isso tem que dar zero. Ó, vamos somar o que tem TE e o que não tem, tudo bem? 100 TE mais 900 TE dá 1000 TE. O que não tem também, né? Menos 45 mil mais 8 mil, isso dá menos 37 mil. Beleza? E isso tem que dar zero. Isso aqui eu posso passar para o outro lado diminuindo, né? 1000 TE é igual a 37 mil. Dá de cortar aqui, ó, 3 zeros de cada lado, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E fechou. Temperatura de equilíbrio térmico, 37 graus Celsius. Ela sempre no final dá aquela conferida, né? Lembra, quando a gente for calcular a temperatura, a gente considerou que ela daria maior do que 0 e menor do que 50. Foi? Foi, né? 37, então, tá tudo bem. Beleza? Vamos lá, então. Cara, parecido de novo. Um calorímetro isolado termicamente possui inicialmente 100 gramas de água a 50 graus Celsius. Então vamos botar aqui, né? Água, massa 100 gramas, temperatura inicial 50 graus Celsius. Ó, rola o isolamento aqui, o calor não entra e não sai. E adicionamos então 100 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Opa, gelo de novo aqui, ó. Gelo, massa 100 gramas, temperatura inicial 0 graus Celsius. Dado que o calor específico da água é 1, o calor latente de fusão é 80, sua densidade não serve para nada, calcule a massa de gelo que derreteu. Agora pensar no seguinte, quando ele perguntar a massa de gelo que derreteu, ele dá a entender o quê? Ele dá a entender que essa água que esfriou chegou até a temperatura final de 0 graus Celsius. Durante esse período foi cedendo o calor para o gelo, mas essa quantidade de calor que a água cedeu, ó, não foi suficiente para fazer o gelo inteiro derreter. Não é? Ela está perguntando, ó, qual é a massa de gelo que derreteu. Quer dizer que não deu derreter tudo. Se não deu derreter tudo, ó, pode colocar aí que a temperatura de equilíbrio vale 0 graus Celsius. Sempre. Beleza? Galera, se não dá derreter tudo o gelo, a temperatura de equilíbrio é 0, né? Eu posso calcular, ó, qual foi a quantidade de calor cedida pela água. Não posso, não? Ó, a água só esfriou, então vai ser MC delta T, né? A massa da água é quanto? 100, né? O calor específico da água é 1. O delta T da água, a temperatura foi reduzida de 50 até 0. Isso vai dar menos 50. Então a água vai ceder, ó, menos 5.000 calorias. Quem é que recebe esse calor? O gelo. Beleza? E o gelo recebe esse calor para derreter somente, ó. Ele não chega a aquecer, porque ele não derreteu inteiro. Então a quantidade de calor que o gelo recebe vai ser só que mole. O gelo recebe quanto? 5.000, né? Por que botasse positivo? Porque cedido é negativo, recebido é positivo. A massa de gelo era 100, mas a gente não vai usar, porque a gente vai descobrir isso, né? E o L vale 80. Pode botar um 0 aqui, um 0 aqui. A massa vai ser 500 dividido por 8, isso aqui é 250 por 4, 125 por 2, né? Então a massa de gelo que derreteu 62,5 gramas. Tudo bem? Sobrou quanto, Zeca? Sobrou 37,5 gramas que não derreteu. Mas ele quer saber que derreteu, né? Então tá aqui, ó. Vamos usar que se tivesse dado derreter tudo. Quando a gente calculasse isso daqui, ó, ia sobrar calor para derreter o gelo. E quando a gente calculasse essa massa, daria mais do que 100. Quer dizer que derreteu tudo e ainda aqueceu. Certo? Então, sempre que perguntar o quanto que de gelo sobrou, o quanto de gelo derreteu, a gente vai considerar que o equilíbrio térmico é 0.
vai calcular quanto de calor foi cedido pela água que esfriou, e essa quantidade de calor cedida pela água que esfriou vai ser recebida pelo gelo, para mudar de estado físico, ó, só que mole. E a gente vai ver o quanto de gelo derreteu, ok? Galera, e por fim aqui, ó, vou botar o desenho ali já, né? Um calorímetro isolado termicamente, quer dizer, o isolante térmico, possui inicialmente 1 kg de água. Então ele te dá aqui, ó, água de novo, água, cuja massa, ó, calor específico em grama, né? 1000 gramas, certo? A uma temperatura inicial de 55 graus Celsius. Adicionamos então 500 gramas de água a 25. Então a gente põe mais água, massa é 500 gramas, a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. Calcule a temperatura de equilíbrio da água. Só que a novidade nessa questão é isso daqui, ó. Considere que a capacidade térmica do calorímetro é 100 calorias por grama. Quer dizer, agora a gente tem que considerar o calorímetro, porque ele também, ó, precisa ganhar calor para aquecer, ou perder calor para esfriar. Uma perguntinha, né? Qual é a temperatura inicial do calorímetro? Hein? Qual? O calorímetro tinha qual água? Essa, né? Certo? Ó, ele possui inicialmente 1 kg de água, 55. Claro, se a água estava ali, né? É porque o calorímetro estava em equilíbrio térmico com ela, concorda? Então esse calorímetro, ó, ele tem uma temperatura inicial de 55 graus Celsius. Mesmo esquema agora, né? Calor recebido mais calor cedido tem que dar quanto? 0. Vamos lá, né? Calor recebido mais calor cedido tem que dar 0. Vamos chamar essa água aqui, pegar um azulzinho. Vamos chamar essa água aqui de A, essa água aqui de B, beleza? E vamos lá, né? Quem é que recebe calor? Quem recebe calor é a água B. Quem é que cede calor? Quem está mais quente, né? Quem cede calor é a água A mais o calorímetro. Perfeito? Porque o calorímetro também, ó, ele vai ter que perder calor para esfriar, porque ele tem uma capacidade térmica agora. Então a gente tem que considerar ele. Como é que a gente faz? Agora é só resolver, né? Calor recebido, ó, mesmo esquema, né? A temperatura tem que ficar entre 25 e 55. Essa água não vai congelar, não vai evaporar. A água recebe calor e vai mudar só de estado físico. Vai ser a massa vezes o calor específico vezes ΔT. Mais a água A. Ela também vai só variar a temperatura. Só que é macete, né? Massa vezes C vezes ΔT. Já que o calorímetro. O calorímetro ele deu a capacidade térmica, né? Que é o Czão. Beleza? Czão é M vezes Czinho, né? Então a quantidade de calor que ele vai perder vai ser só M ΔT. Isso tem que dar 0. Massa de B 500. Certo? Calor específico da água é 1. Temperatura de equilíbrio TE menos 25. Mais massa que é 1000. Vezes o calor específico que é 1. TE menos a temperatura inicial daquela água ali, da A, é 55, né? Mais capacidade térmica é 100, que multiplica TE, que é a temperatura final de equilíbrio, menos a inicial, que era 55 também. Isso tudo tem que dar 0. Claro que vai dar 500 TE menos 25 vezes 5, 125, né? 0, 0, mais 1000 TE, menos 55.000, mais 100 TE, menos 5.500. Isso tem que dar 0. Só fiz chuveirinho ali, né? Aquilo lá, pá. Agora a gente vai somar tudo que tem TE.
certo? 500 mais 1000 mais 100, isso aqui dá 1600 TE. E vamos somar também, né? Tudo que não tem TE. Tá legal? 5.500 mais 12.500, bem, dá 17.000, dá 18.000, né? Porque é tudo negativo, né? 18.000 mais 55.000, 18 dá 65, 65 dá 73, né? Menos 73.000. Isso tem que dar zero. Ok? Fechou? Corta 2 zeros aqui, né? 2 zeros aqui. Certo? Vem pra cá. Vai dar que 16 TE é igual a 730. Então, TE vale 730 dividido por 16. Cara, isso aqui vai dar 45,625 graus Celsius. Dá aquela conferida básica ali, ó. Beleza? Vê se deu entre o intervalo que tu queria, né? Fechou? Maior do que 25, menor que 55. Beleza, então? Galera, de todos os exercícios, então, para ficar afiado nessa matéria. Até a próxima, hein?